sejam todos muito bem-vindos ao canal do Investidor Caseiro. Meu nome é Daniel Quinteiros Fung e o objetivo do canal do Investidor Caseiro é ajudar você que deseja começar a investir em renda variável ou ajudar você que deseja aprimorar os seus conhecimentos em renda variável. Se esta é a sua primeira vez aqui no canal, então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, também deixe o seu like no vídeo para ele ganhar relevância e chegar a mais pessoas no YouTube e também acesse a descrição do vídeo para que você verifique as minhas dicas de leitura. E agora nós temos uma novidade, o canal passa a contar com um blog também. Eu criei um site pessoal que chama danielfung.com e lá você encontra não só as minhas recomendações de leitura, também como textos complementares em relação aos vídeos que eu venho gravando aqui no canal. Então, o vídeo que está indo ao ar hoje já também tem uma postagem feita no blog a respeito de tudo que foi falado aqui e alguns complementos também. Da mesma forma, todo o material que eu divulgo no final de cada vídeo, com os slides, as planilhas Excel, também passarão a ser publicadas no meu site diretamente. Então, caso você queira também ter acesso a esse material, aos poucos eu estou fazendo a migração de todo o conteúdo para lá. Então, acesse o site danielfung.com e entenda melhor todo o conteúdo dos vídeos que são passados por aqui. Como prometido no vídeo de hoje, eu vou fazer o comentário deste livro aqui, O Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira, escrito pelo Leandro Narlock. É um livro muito bom. Esse livro foi publicado em 2015 e, infelizmente, parte deste assunto ainda segue bastante atual, porque o Brasil não avançou muita coisa na questão econômica de 2015 para cá. Eu acho que a grande vantagem, a grande característica desse livro é que ele aborda o assunto de macroeconomia, que não é um assunto dos mais legais, né, de se estudar, mas com uma linguagem bastante simples e bastante divertida. O Leandro Narlock, ele tem um tom bastante sarcástico na forma da escrita dele, e é um tipo de leitura que me agrada bastante. Então, eu tenho certeza que você, ao ler este livro, vai compreender melhor como é que funcionam as forças do mercado, como é que o mercado se organiza para criar a riqueza, criar o consumo, criar a transação entre as pessoas e empresas, e de uma forma bastante divertida, de uma forma bastante simples, tá? Então, vamos aqui para a tela do meu computador, que eu vou exibir a apresentação que eu preparei para o vídeo de hoje. E lembrando que esta apresentação está disponível no meu blog, basta você clicar no link abaixo que está na descrição do vídeo. Então, vamos lá para a tela. Na apresentação que eu preparei para o vídeo de hoje, do Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira, escrito pelo Leandro Narlock. E a ideia central desse livro é compreender, através da história recente do Brasil, todos os paradigmas, mitos, histórias e contos de fadas sobre a economia brasileira. Então, ele aborda muito temas como salário mínimo, como a CLT, o INSS, Fundo de Garantia, muito da questão trabalhista, a questão também do protecionismo comercial, protecionismo de mercado, que existe bastante no Brasil. O Brasil é de fato um dos países mais fechados do mundo na questão de importação, é um dos países mais difíceis do mundo de se empreender. Não que isso seja impossível, mas a quantidade de leis, tributos e complexidade dificulta muito o ambiente de negócios no Brasil. Então, ele explica como é que se formou isto ao longo da história recente do Brasil, principalmente após o período de ditadura militar. Ele, sim, revisita alguns casos ali pela década de 40, 50 e 60, que é quando tem ali a parte do regime Vargas, Juscelino e depois a ditadura militar. E de uma forma bem simples e com bastante pesquisa, com bastante conteúdo, você chega a algumas conclusões que para nós já são óbvias, mas que são óbvias porque nós escutamos todo mundo dizer e nós nunca lemos uma pesquisa, nunca lemos um material a respeito. Quando você lê esse material e tem ideia do que realmente acontece na economia brasileira, isso fica ainda mais claro. E aí os temas principais que ele aborda, como eu disse, economia e política, a questão do assistencialismo, as privatizações e livre mercado interno e externo. Então, bate-se muito na questão também de Petrobras, porque o petróleo é nosso, porque as estatais são nossas, não podemos vender, e nós vimos como a questão da telefonia e de internet melhorou desde a privatização das teles, né? Quem pegou esse período lá no final da década de 90 sabe o quanto antes era difícil ter uma linha telefônica, e hoje nós temos aí, cada um pode ter 2, 3, quantos celulares quiser, conexão de internet para tudo quanto é lado, justamente pela abertura de mercado que o Brasil fez. Uma coisa que é importante deixar clara é que toda vez que se fala de macroeconomia, precisa se tocar no campo político, tá? Em mais ou menos grau,
mas é difícil desassociar isso porque a macroeconomia ela estuda como os países e o mercado, né, se organizam para fazer negócios. Então, não tem como você falar de uma organização econômica de um país sem entender qual é a vertente política, quem é que comanda a política deste país, tá? Então, é um livro que ele também fala sobre política, mas ele é muito específico, ele enfoca muito na questão. Então, ele fala muito da questão do fundo de garantia, das leis trabalhistas, então ele vai lá, revisita Getúlio Vargas, explica por que o Getúlio fez aquilo, por que as pessoas passaram a gostar deste modelo que perpetua até hoje na nossa sociedade. Então é uma crítica construtiva e é uma crítica argumentativa, né? Busca fatos, não é simplesmente é ruim. É ruim porque isso, isso e aquilo. Então entenda que vai haver sim um tom político, mas é um tom político argumentativo, não simplesmente de crítica porque eu prefiro azul e não vermelho, enfim. Também toca num assunto que eu gosto bastante de abordar, que são as causas da desigualdade no Brasil. Então, muita gente questiona, o Brasil é um país muito desigual, alguns vão na vertente da economia, outros na vertente do racismo, outros na vertente das questões sexuais, né, de preferências sexuais. E ele tem 3 pilares fundamentais para sabermos que o Brasil é desigual. Uma, porque as pessoas são livres, então a partir do momento que cada um pode fazer o que quiser, não há uma igualdade de pensamento, de ações, né? Então, tem um exemplo muito simples, né? Quando eu começo a estudar sobre investimento, e eu estava lendo isso no livro recentemente, que o autor diz o seguinte: eu posso dar 1 milhão na mão dos meus 10 melhores amigos. Eu sei que nem todos os 10 vão investir e tentar multiplicar essa renda. Alguns vão gastar, outros vão viajar, outros vão comprar carro, casa, outros vão investir, multiplicar e viver daquela renda. Então, a individualidade do pensamento das pessoas cria as diferenças, né? Cada um toma umas atitudes baseadas no que acha melhor para si. Então, essa seria, né, uma das questões das diferenças do Brasil, porque todo mundo é diferente de fato, ninguém é igual na questão do livre pensamento. A miscigenação também, então aqui no Brasil tem muitas dessas questões de porque negros são menos favorecidos do que brancos, indígenas são menos favorecidos que todo o resto. Então essa questão racial no Brasil, infelizmente, ainda tem muita gente que toca nesse assunto, que busca alguma diferença onde não tem. E é curioso, porque o Brasil, se não for o país mais miscigenado do mundo, é um dos mais miscigenados do mundo. Então, o Brasil é um país totalmente colonizado, nós somos filhos, netos, bisnetos de africanos, de europeus, de asiáticos, e não é algo sistemático, né? Não existe essa... É impossível você falar no Brasil de uma questão de raça pura, porque não tem, porque nós somos fruto de misturas e misturas aí para tudo quanto é lado. Então é um tema também que ele aborda de forma bastante rápida, clara e precisa, do porquê que pessoas ainda tocam nesse assunto, o que elas ganham com isso e como isso também afeta a nossa economia. Parece que não, mas afeta. E por último, algo que também causa muita desigualdade no país é o excesso de intervenção estatal na nossa economia. Então isso é nocivo porque e nós estamos vendo isso agora acontecer de novo com o caso do arroz, né? Uma série de políticas estatais fizeram o arroz e alguns outros alimentos chegarem no preço que chegaram atualmente, e eu vou falar sobre isso no vídeo da próxima semana, sobre como se dá todo o evento inflacionário que nós estamos vendo atualmente, para nós entendermos melhor esse contexto. Mas basicamente tudo isso começa por uma decisão errada de entes governamentais interferindo na nossa vida como cidadãos e interferindo também no livre mercado. Então, ele explica de forma bastante sucinta como o Estado interfere na vida das pessoas, acaba prejudicando muitas pessoas e aumentando o nível de desigualdade social no país. E aqui, depois ele dedica só um capítulo à parte somente em casos de interferência estatal, né? Ele classifica ali algumas questões que são bastante relevantes, né? E eu peguei as três principais para mim, que são
o excesso de agências reguladoras que ajudam a formar oligopólios no Brasil. Então, vou colocar uma situação bastante simples aqui, a Anatel, por exemplo, a Agência Nacional de Telecomunicações. A partir do momento que existe uma agência que dita as regras do mercado, somente as empresas que são capazes de cumprir aquelas determinações conseguem de fato entrar no mercado. Isso é ruim, por quê? Porque dependendo do nível de regras que a Anatel coloca, apenas empresas muito grandes, com muita disponibilidade de capital, conseguem penetrar no mercado. Então ela cria uma barreira de entrada a pequenas empresas, empresas locais ou empresas que eventualmente têm uma proposta nova e que talvez a Anatel ainda não tenha criado uma resolução para aquela evolução tecnológica, evolução de mercado. Então, agências reguladoras são sim um mecanismo que ajuda a criar oligopólios numa determinada economia. Tem outro livro que eu vou comentar mais para frente e que está nas minhas dicas de leitura também, que chama-se Por que o Brasil é um País Atrasado, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E ele bate muito nessa tecla de como a história do Brasil favoreceu a formação de oligopólios e nos deixou na situação, um dos responsáveis por deixar na situação atual economicamente que nós nos encontramos. Então entendam que agências reguladoras não são positivas para o livre mercado, ou seja, elas são um excesso de intervenção estatal. O protecionismo do mercado, isso aqui também é um exemplo do que está acontecendo com o preço do arroz, porque o Brasil, quando passou a exportar mais arroz e aí começou a interferir nos preços, que é o que nós estamos vendo no mercado hoje, ele teve que zerar a tarifa de importação para criar um maior ambiente de competição e tentar reduzir os preços. Então, o Brasil tem uma série de tarifas de importação, é um dos países que possui uma das maiores tarifas de importação do mundo, que chega a 60% do valor do bem produzido, dependendo da categoria. Inclusive, o Brasil cobra taxas sobre importação de produtos que ele não fabrica, o que é mais estranho, porque está protegendo quem então, se não tem competição interna? Então, um exemplo muito claro disso eram os eletrônicos. Havia uma taxação de 60% sobre os equipamentos eletrônicos, que recentemente o governo Bolsonaro zerou essas tarifas para alguns componentes eletrônicos que eram componentes que o Brasil não fabricava e que continua não fabricando. Então, protecionismo, fechar-se ao mundo também é ruim no ponto de vista de gerar competição interna e gerar preços mais baratos para o consumidor. E aí, por último, um caso que todo mundo sabe, que foi a associação de empresas a grupos políticos, e a Operação Lava Jato escancarou toda essa questão. Então, ele também dedica aí algumas páginas do livro para falar como se deu essa associação entre empresas e políticos, criando um ambiente de bem-estar empresarial, ou seja, tudo permanece como está, cada um ganhando o seu e a população tendo que pagar essa conta. E também comento um pouco mais sobre as bases de progresso de qualquer sociedade, Então, intercâmbio entre nações, que é você acabar com a autossuficiência, E aí, essas três bases, elas precisam estar em harmonia, que além do intercâmbio seria a especialização da mão de obra e a diminuição de regras sobre o mercado. E até ontem eu fiz um post no Instagram, se você não me segue ainda, tem o link aqui na descrição do vídeo, me segue lá no Instagram, que eu sempre trago dicas bastante legais sobre, economia e investimentos. Eu citei, ontem eu fiz uma postagem onde eu citei a empresa Eisenbach, que é uma cervejaria. É uma cervejaria que já está no mercado aí há quase 20 anos. E como é que a cervejaria começou? Eles já tinham criado a marca em Blumenau. Ela não estava indo muito bem, então os donos da cervejaria passaram uns 3 meses viajando pela Europa, principalmente pela Alemanha, para entender todo o processo de fabricação da cerveja, e aí aprenderam o método alemão de fabricar cerveja, voltaram para o Brasil e aí sim eles começaram a acelerar o crescimento da companhia, trazendo mais qualidade. Então, imaginem se este intercâmbio de pessoas fosse proibido, ou seja, de uma pessoa sair de um país e ir para outro para adquirir conhecimento e depois voltar com aquele conhecimento novo
e implementá-lo nos seus negócios. Hoje isso acontece muito no Brasil, então o Brasil tem dificuldade de intercâmbio de conhecimento, de atrair pessoas para trazer conhecimento novo para cá, o intercâmbio de matéria-prima. Então, como eu falei, o Brasil possui uma taxação muito pesada na importação e isso é ruim. Muitos maquinários não são produzidos no Brasil, são importados, isso encarece muito o custo de mão de obra. Então, é uma dificuldade de produzir também, de ganhar produtividade no mercado. E isso dificulta a especialização da mão de obra, porque a partir do momento que não tem intercâmbio de ideias, intercâmbio de produtos, as pessoas ficam limitadas àquele círculo que elas convivem, vão ter muito mais dificuldade de adquirir novos conhecimentos e dificilmente vão evoluir, vão melhorar a produtividade do seu negócio. Então, um exemplo está aqui no YouTube. Imaginemos se não houvesse internet, como estaríamos também limitados à aquisição do conhecimento. Se não pudéssemos comprar livros pela internet, estaríamos ainda mais limitados. Livros em outros idiomas também, né? Porque infelizmente o conhecimento hoje chega muito mais rápido em inglês, né? Porque é a língua universal, e outros países que têm essa veia mais pesquisadora, então eles lançam material em inglês e até chegar no Brasil de forma importada, depois chegar traduzida, demora muito isso. Então, adquirir conhecimento de forma rápida é uma das formas de especializar mais a mão de obra. E aí, por último, as regras de mercado, né, que no Brasil elas são excessivas. Existe aí PROCON, existe Lei do Consumidor, existe resoluções, agência reguladora, projeto de lei, é uma série de mecanismos que falam o que você pode fazer. Normalmente, em países mais maduros na questão de relação de mercado, eles têm uma pequena lista somente dizendo o que as empresas ou as pessoas não podem fazer. Então, tudo que não está nesta lista, pessoas e empresas podem fazer. No Brasil é completamente ao contrário, é uma lista gigantesca dizendo tudo o que pode ser feito. E se não está nesta lista, aí começa todo aquele ambiente de insegurança jurídica que, vamos ver, vamos julgar, vamos entender, aí vem um juiz interpreta de uma forma, vem outro interpreta de outra forma, e aí fica aquele ambiente super insalubre para fazer negócios no Brasil. Então, a quantidade de regras sobre o mercado é sim prejudicial para o progresso de uma nação. E a última parte que o livro dedica é explicar um pouco esse ciclo sem fim que acontece no Brasil. E aí o autor começa falando, né, que o Brasil sempre tem uma crise, e aí dessa crise nasce uma reforma. Em alguns casos foram reformas na questão econômica, outras reformas na questão política. Mas enfim, o Brasil faz aquela reforma, aí vem a bonança, né? Ou seja, colhe os frutos daquela reforma, a economia cresce, o país melhora. Aí o país melhorando, vem todo um período de gastança, de responsabilidade fiscal, de excesso de benefícios, seja para a classe política ou algumas castas de funcionários públicos, de classe trabalhadora, ou empresas escolhidas, amigos do rei, que ganham incentivo fiscal, enquanto outras têm que pagar aí 20%, 30%, 40% de imposto. E aí disso desencadeia uma nova crise. E aí o Brasil passa anos aí num período de crise até vir uma nova reforma, colher os frutos, começar a gastar e nova crise. Então, nós podemos dizer, né, de acordo com os relatos do livro, nós já estamos nesse terceiro ciclo, ou seja, nós já estamos num momento de crise após, no caso, a reforma monetária que foi feita, né, do Plano Real. Aí o Brasil colheu aí 15 bons anos de bonança, depois entrou no período de gastança no governo Dilma, e agora nós estamos numa crise que, quando chegaram o Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes na presidência, já havia aí começou-se um período de reformas, e aí provavelmente daqui a uns anos nós teríamos bonança, e espero que quando isso aconteça não entremos aí nos dois últimos itens, que são gastança e crise. Por este vídeo é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que este livro aqui, né, que foi o que nós comentamos no vídeo de hoje, o Guia Politicamente Correto da Economia Brasileira, está disponível aqui na descrição do vídeo.
E o vídeo de hoje também estará disponível no meu blog pessoal, que é o danielfung.com, e espero que vocês apreciem também todo o texto que foi escrito lá, complementando algumas ideias e alguns conceitos sobre o livro de hoje. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!